Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o deputado federal e ex-ministro da Cidadania e do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Alexandre, e estou à disposição aí para tratarmos dos temas relevantes aí do país. Muito obrigado, deputado. Primeiramente, começaremos a falar sobre a pandemia no Brasil. A pandemia completou um pouco mais de um ano que chegou ao território brasileiro e atualmente nós temos aproximadamente 400 mil mortes, mas, no entanto, temos 13 milhões de recuperados também. Qual o balanço que o senhor faz da pandemia no Brasil, né? O combate, ela, por parte dos governantes, como que o senhor faz esse balanço? Olha, Alexandre, eu posso dizer que nós, desde o início, eu tenho feito uma crítica aí aos governadores, e em especial ao governador do Rio Grande do Sul, que eu tenho acompanhado mais de perto o trabalho, sobre a maneira de conduzir, a estratégia de conduzir essa epidemia. Né? Essa epidemia, todas as epidemias têm um padrão, né? Que é o padrão de todas as ações de saúde preventivas, de mitigação, né? Que é proteger o grupo de risco, né? Proteger bastante o grupo de risco, ele está pouco protegido, inclusive, nessa política, nessa estratégia dos governadores, e tomar cuidados individuais para as pessoas que não têm, que não estão na faixa de maior risco, e as pessoas poderem levar a vida o mais normal possível. Né? Sair, trabalhar, uma pessoa que se usa máscara, que guarda distância de 1,5 metro, né, de uma para outra, que lava as mãos toda hora, que higieniza o seu local de trabalho, ela tem um risco muito pequeno de pegar o vírus. Né? Ela tem mais risco em casa. Né? Isso eu tenho dito desde o início, as pessoas tentavam me ridicularizar no início, né? Como é que o vírus chega em casa se as pessoas estão fechadas em casa? Isso é a maior falácia que inventaram, que eu já vi inventado na área de saúde, né? Principalmente pelos que não conhecem saúde pública, que foram as pessoas que levaram essa ideia de que ficando em casa as pessoas estavam protegidas. Quando mais da metade da força de trabalho brasileira nunca parou de trabalhar, sempre tinha que sair de casa. Se parasse de trabalhar, a população inteira morria de fome muito antes do que do contágio do vírus. Né? Morreria de fome, morreria sem atendimento médico, sem estrutura hospitalar, sem remédios. Né? A indústria toda do complexo de saúde farmacêutica, de equipamentos, de cama, de oxigênio, os 4,5 milhões de pessoas que trabalham na área da saúde não pararam nem um dia. Né? As pessoas que trabalham no agronegócio, que plantam, que colhem, os agricultores, né? O caminhoneiro que transporta, o laticínio, o frigorífico, a indústria de máquinas agrícolas. Aliás, as indústrias praticamente não pararam. Né? Então, é uma falácia dizer fica em casa. Né? Porque as pessoas não podem ficar em casa. Elas saem de casa ouvindo no rádio que tem que ficar em casa. E elas têm que trabalhar. Se elas não trabalharem, vai ser muito pior. Né? Então, inventaram uma moda que nunca se fez em pandemia nenhuma, foi em cima de uma projeção matemática do Imperial College, lá da Inglaterra, do Reino Unido, que assustou a humanidade inteira, disse que ia morrer 50 milhões de pessoas. E aí tem os seus arautos aqui no Brasil, os seus profetas do Apocalipse, aí, dizendo que iam morrer 2 milhões, depois baixaram para 1,5 milhão, foi para 1,2 milhão, até agosto do ano passado ia morrer 1,2 milhão. Então, assustaram. E a imprensa, de alguma forma, por vários motivos, até por motivos políticos, né, começaram a botar pânico na população. Né? Eu nunca tinha visto uma epidemia ser enfrentada com a população em pânico. Né? Eu enfrentei, como secretário de saúde, várias epidemias, não foi só uma, enfrentei várias. E a primeira coisa que tem que fazer é acalmar a população, é explicar para ela o que vai acontecer, o que está acontecendo, como é que ela pode se cuidar. Se explicar para as pessoas, elas se cuidam. Né? Se ficar uma divulgação dos cuidados que tem que ter e tal, as pessoas se cuidam. Não precisa dizer que as pessoas têm que ficar trancadas em casa, porque aí se relaxa o resto. Como é que se cuidam dos idosos, que é o grupo de risco em casa? Tem que ter um protocolo de segurança em casa, tem que ter protocolo. Os asilos, o maior número de mortes foi em asilos nessa pandemia.
Os asilos, vê, as pessoas nem saíram do asilo, não pegaram ônibus, não foram numa loja e pegaram e morreram. Por que pegaram e morreram? Porque vai alguém trabalhar no asilo que está contaminado. Como essas pessoas que trabalham em todos esses serviços ditos essenciais, quando eles voltam para casa de noite, um ou outro pode trazer o vírus. E aí, sem saber, as pessoas podem ter formas muito assintomáticas, que praticamente não sentem nada de vírus, da doença, como pode ter formas, levam 5 dias para apresentar sintomas. Nesse meio tempo, ela contamina a família inteira. O contágio se dá pelas gotículas de saliva, o aerosol que sai da boca, aquelas gotículas que a gente não enxerga, mas quando está muito frio a gente enxerga, né, que sai aquela fumacinha da boca. Aquelas gotículas é que carregam o vírus. E elas ficam flutuando no ar um bom tempo, no ambiente fechado da casa. Na rua ela se dispersa, vai embora, né? Mas na casa não, fica ali em cima da mesa do jantar, na sala. As casas são pequenas, né? A maioria das casas são pequenas, então as pessoas ficam aglomeradas, são pequenas aglomerações, e vão se contaminando. Tu pode ver em qualquer cidade do Brasil que o maior número do contágio foi dentro de casa e famílias. A família inteira é contaminada ao mesmo tempo, né? Ou 2 ou 3 pessoas de 4, né? Então, é uma coisa tão clara isso, né? Mas aí fecharam a lojinha, porque a lojinha da rua é que estava aumentando a internação hospitalar. Isso é uma bobagem, isso não tem evidência científica nenhuma. Tem 30, até agora eu vi 33 trabalhos publicados em revistas sérias, revistas científicas, que mostram que não adiantou nada o lockdown e a quarentena. A Universidade de Stanford fez um estudo de 1 ano do lockdown e da quarentena, do fica em casa, e mostrou que não teve nenhum impacto isso para salvar vidas, comparando os países que fecharam com os países que não fecharam, que vários países não fecharam, né? Não fizeram lockdown, não fizeram quarentena de pessoas sadias. Então, o balanço que eu faço, viu, Alexandre, respondendo a tua pergunta, desculpe a introdução prolongada, né? Mas o balanço que eu faço é que o presidente Bolsonaro não pôde interferir, ele ficou com as mãos amarradas pelo Supremo Tribunal Federal, e não adianta dizer que tinha que ser uma ação solidária. Ele fez a ação solidária. Ele levou recursos para os estados e municípios que nunca haviam sido levados. Olha, eu fui secretário de saúde, eu fui prefeito, fui presidente da Federação dos Municípios, fui presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Eu posso te dizer que nunca foi tanto dinheiro para a área da saúde num curto espaço de tempo como agora. E para estados e municípios foram centenas de bilhões de reais, né? E fora a transferência de renda para os mais pobres, porque os mais pobres ficaram sem nada, né? O trabalhador informal ficou sem trabalho, os funcionários das lojas, das empresas que foram fechadas ficaram desempregados, 100 mil empresas fecharam no Rio Grande do Sul, né? E para nada, não adiantou nada. O Rio Grande do Sul bateu recorde. Olha, Alexandre, falando do Rio Grande do Sul um pouquinho, se o Rio Grande do Sul ficasse na média nacional ou ficasse abaixo da média em número de mortes, bom, alguma coisa deve ter adiantado, quebrar, ter o PIB mais negativo, o estado que menos cresceu economicamente no país, a metade do que o Brasil cresceu. O Rio Grande do Sul teve 7% de queda do PIB e o Brasil teve um pouquinho menos que 4%. Né? Então, tudo isso para nada. O Rio Grande do Sul bateu recorde, ele não ficou nem na metade, nem na média, nem abaixo. Ele ficou muito acima. Ele hoje se fosse um país, o Rio Grande do Sul, ele seria o 4º país do mundo em mortes, com bandeiras pretas e vermelhas para tudo que ela. O que adiantou isso? Não adiantou nada. Né? Essa mitigação foi um fracasso que o governador fez. E todo o tempo assustando as pessoas, dizendo que se não adianta ir para a UTI, o negócio é mitigar, porque se for para a UTI 60% morre, o que não é verdade, né? Então, assim, é o assustamento da população numa escala que nunca havia sido feito, né? Eu acho que é um neologismo dizer assustamento, mas é a verdade, né? Nunca se botou tão em pânico a população. Tu liga a Globo, parece que o mundo vai acabar, né? Não vai sobreviver ninguém, né? Então, e cada vez que tem uma notícia boa, eles largam uma notícia ruim. Agora tem a reinfecção. Não existe reinfecção. A reinfecção não tem impacto na epidemia. Pode ter um caso ou outro isolado, são casos raros, né? E o que aconteceu, que estava além da nossa expectativa, que normalmente as epidemias sobem e descem em 14, 15 semanas,
foi as novas cepas que surgiram, que levantaram de novo o limiar da imunidade de rebanho. A epidemia só termina quando um percentual importante da população já tem anticorpos. E é o vírus que provoca a maior parte desses anticorpos, não é a vacina. A vacina vai ajudar, vai proteger grupo de risco, mas as pessoas que se contaminam, elas ficam imunizadas. Essa quantidade gigantesca de contágio que teve, né, e principalmente nesses últimos meses agora, imunizou uma quantidade extraordinária. Nós certamente estamos com muito mais da metade, muito mais de... Eu acredito que até mais de 2/3 da população gaúcha e população brasileira está chegando aí nos 60% o número de pessoas imunizadas. E é isso que empurra a curva para baixo, isso que faz cair o número de casos. Não é a bandeira preta, o setor roxo lá de São Paulo, não é nada disso. É a imunidade da população que vai aumentando e vai diminuindo a capacidade do vírus de contaminar e o vírus vai para o fim. Deputado, no início da pandemia, se não me engano, em março de 2020, o senhor fez algumas previsões e chegou a dizer que a gripe, a epidemia do HN1 seria maior, né? Seria maior, né, do que essa agora da Covid, né? A Covid não chegaria aos pés ali, vamos dizer assim, da epidemia do HN1. O senhor, vamos dizer assim, se arrepende de alguma forma dessas frases, alguma coisa assim? Não, Alexandre, o que eu fiz foi... todo o meu discurso, desde o início, é dizendo que não funciona lockdown e quarentena. Né? Isso que fizeram não funciona. E isso se confirmou. Né? Também disse que, no início, qualquer pandemia, ela sobe muito rápido o contágio em 6 semanas, mais ou menos ao redor de 6 semanas, e que o pico de internações e tal acontece 6 semanas depois. Isso aconteceu, o pico das internações. No ano de 2020, o pico das internações foi no final de abril e início de maio. Isso foi uma previsão, né? Mas era uma previsão. Meu objetivo não era fazer previsão, era dizer que a estratégia estava errada. Aí me perguntavam, bom, mas vai morrer, o Átila Lamarino disse que vai morrer 1,5 milhão, 2 milhões e tal. Eu disse, isso não vai morrer. Por que não vai morrer? Aí a pergunta vinha, não, porque os dados que eu tenho são os dados, os fatos. Quais são os fatos que a gente tinha na primeira quinzena de março? Quais são os fatos que a gente tinha na primeira quinzena de março? A epidemia da China, que subiu e desceu e terminou em 76 dias, né? 11 semanas, terminou, 4 mil mortes, não teve mais, imagina um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 4 mil mortes. Aí a Coreia teve 180, fez um surto também e terminou no início de abril, mas já estava indo já tinha passado do pico lá em março, com 180 mortes. E o outro fato que tinha era o navio Diamond Princess, que foi um navio que ficou contaminado, toda a população do navio foi, de alguma forma, exposta ao vírus, e eles deixaram o navio todo de quarentena, com 3.500 passageiros, idosos na maioria, e morreram 7. Então, com esses dados, eram os únicos dados que a gente tinha, Alexandre. Eu não fiz projeção apocalíptica, matemática, porque vai morrer não sei quantos milhões e tal, que essa previsão é toda baseada em projeções matemáticas, que não tem valor científico nenhum. Né? É apenas uma especulação. Né? Eu peguei os dados que nós tínhamos. Esses dados enganaram, de alguma forma enganaram, né? Muita gente, não foi só... Não, me fizeram fazer uma previsão otimista, não, mas não era... A previsão tem muitas coisas assim, o número de coisas que podem se modificar ao longo do tempo faz com que a previsão seja muito difícil. Né? Mas essa previsão baseada nos fatos que eu tinha, fizeram o Drauzio Varela, por exemplo, dizer que era uma gripezinha. Não sei se tu te lembra, em fevereiro o Drauzio Varela fez... E como é que ele disse que era uma gripezinha? Ele cita a China. Ele cita a mesma base de dados que eu tinha. Ele cita a China. Olha, na China, as crianças não devem ficar fora da sala de aula, diz o Drauzio Varela, em fevereiro. Porque, olha só, na China as crianças não foram afetadas. Eu também acho que as crianças nunca deveriam ter as aulas suspensas. Né? Os países que não suspenderam tiveram uma mortalidade muito pequena de crianças. Aliás, não tiveram nenhuma. A Suécia, abaixo dos 15 anos, não morreu ninguém de Covid. Né? E nunca fechou as escolas. Né? Então, a previsão, lá no início, o governador Dória fez um discurso enorme, dizendo que não tinha problema nenhum no carnaval, o pessoal podia vir para o carnaval de São Paulo ia ser o maior carnaval da história, 15 milhões de pessoas na rua. Isso o presidente Bolsonaro já tinha decretado emergência em saúde lá no início de fevereiro. Mas todo mundo estava se baseando nos dados da China, nos dados da Coreia,
dos dados que tinha na época, né? É claro, o que aconteceu de diferente depois disso? A cepa viral, provavelmente a cepa que se instalou na Itália, saiu lá de Wuhan e foi para Milão, e ali se espalhou pela Europa, já era uma cepa modificada. O vírus vai se modificando, não que ele mude, deixe de ser o vírus da Covid, né? O coronavírus, aquele SARS-CoV-2, mas ele aumenta o poder de infecção, de entrar na célula, de se multiplicar. É uma seleção natural. Aqueles que conseguem se multiplicar mais rápido predominam no contágio e os que não conseguem contaminar tão rápido vão ficando para trás. O que aconteceu? Surgiram algumas cepas novas que aumentaram quando estava caindo o contágio, depois de maio. Aliás, isso é interessante, se diga também, né? Pode pegar a curva da epidemia no Brasil, ela sobe até início de maio e depois começa a cair, maio, junho. O Rio de Janeiro chegou a fechar hospitais de campanha, começou a fechar tudo. Manaus teve um surto enorme lá em maio do ano passado e depois caiu também, inclusive voltou às aulas presenciais em agosto, no final de agosto. Manaus voltou, o Amazonas voltou às aulas presenciais e voltou à vida normal e não aumentou o contágio. Não aumentou nenhum contágio. O contágio vai, olha só, agosto, setembro, outubro, novembro, no final de dezembro é que surge a cepa P1, e essa cepa, sim, tem um alto poder de infecção, então ela contaminou rápido muita gente e voltou a ter um novo aumento de casos. O que isso significa? Se nós íamos ter uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva em abril, com 20% da população infectada, 20%, 30% da população infectada, com o aumento do contágio dessas novas cepas, nós vamos ter com 70%, 75%, e aí a epidemia termina. Ela só vai terminar assim, ela não tem outro jeito de terminar. Não é fechando as pessoas em casa que tu termina com a epidemia. Ela termina quando uma proporção grande da população já tem anticorpos para ela. E a letalidade média do mundo é em torno de 0,27%. Olha, 0,27% significa que para cada 27 pessoas que infelizmente vêm a falecer, e para mim a morte não é um número, né? A morte é uma tragédia humana, né? Para mim, eu fiz medicina para salvar vidas, eu não fiz medicina com outro objetivo, né? Então, 27 pessoas que morrem, tem 10 mil que pegaram. Não é esses números que tu está vendo aí de testagem. A testagem são pessoas que têm um sintoma mais importante, que procuram um médico e que fazem a testagem por isso. Ou alguém que conviveu com uma pessoa que se infectou. Mas a grande maioria é assintomática, então elas não procuram o médico, nem sabem que tiveram o vírus, né? Então, essa quantidade enorme de pessoas que já têm anticorpos... Eu peguei Covid, eu tenho anticorpos. Fiquei na UTI, eu tive uma forma grave. Não cheguei a ser entubado, mas tive uma forma grave. Eu fiz agora, 6 meses depois, eu fiz o teste para os anticorpos, eu estou com os anticorpos lá em cima. Eu não vou me vacinar agora. Eu não preciso, né? Como tem pouca vacina, quer dizer, a demanda do mundo é muito grande, a oferta de vacinas é pequena para todo mundo, não é só no Brasil isso, eu vou deixar minha vaga para alguém que precise mais do que eu, que não teve o vírus, que não tem anticorpos e que se proteja da minha faixa etária. Estou na faixa aí dos 70, né? Então, essa pessoa pode... Depois, quando estiver sobrando vacina, eu vou fazer para me precaver a longo prazo. Mas eu estou vacinado tanto quanto ou mais do que uma pessoa que fez a vacina de laboratório. Porque a vacina de laboratório é o próprio vírus, né? É o vírus que tu deixa ele inativado, né, e injeta na pessoa. Tu faz uma infecção controlada, né, com a vacina. Ora, se uma infecção controlada com vírus inativado dá um determinado número de anticorpos e protege a pessoa, imagina quem pegou o vírus ativo, né? Tem uma quantidade igual ou muito maior de anticorpos. Bem, deputado, né, o senhor citou há pouco, né, quando o senhor contraiu a Covid, né, ficou um tempo hospitalizado. E como é que foi esse período, né, essa recuperação do senhor? Tiveram até alguns que torceram contra o senhor, né? Mas como que foi essa recuperação do senhor aí? Olha, Alexandre, eu tive uma forma grave porque chegou a comprometer 80% do pulmão, né? Mas eu fui, talvez até por eu ter tomado o medicamento prévio, né, de ter ter uma certa... Eu já estou numa idade mais avançada, mas eu sempre
pratiquei esporte, né? Então, eu tinha uma compleição, o meu pulmão funcionava bem, meu coração funciona muito bem, eu não tenho nenhuma comorbidade, né? Não tenho diabetes, não tenho nenhum problema maior, então o meu organismo reagiu bem, né? Então, eu acho que é o que acontece, porque se tu considerar que a letalidade é 0,27, né? Tu tem que considerar que 99,73% das pessoas que pegam o vírus não morrem, né? Então, a quantidade de gente que já pegou é gigantesca, né? No Rio Grande do Sul, eu acho, nós estamos aí com mais, na minha estimativa de letalidade, mais de contágio enfim, infectado pelo vírus, nós devemos ter perto de 7 milhões para cima de pessoas, dos 11 milhões de habitantes. Então, o vírus, por isso que está caindo a curva, agora começou a cair, desde o final de março, a curva está caindo, o número de casos vem diminuindo, o número de internação no hospital e depois o número de mortes. Isso é uma sequência na linha do tempo, né? A pessoa primeiro se infecta, depois apresenta sintomas, depois se precisar, vai para o hospital, depois, se precisar, vai para a UTI, depois, se for um caso muito grave, né, 0,27%, infelizmente, vem a falecer. Então, eu me considero um dos milhões que pegaram, né? E, de alguma maneira, tive sorte, né? Porque eu tenho 71 anos, eu estou na faixa de maior risco, mas estou muito bem agora, estou melhor do que eu estava antes, porque eu comecei a fazer mais exercício, comecei a me cuidar mais, e estou melhor do que eu estava antes. Que bom, deputado. Bem, agora falando sobre outro tópico, é a CPI da Covid, né, que foi instalada. Sim. E como que se ouviu essa instalação dessa CPI, né, por determinação do STF, e como que se ouviu esse movimento todo? É difícil tu olhar essa CPI sem ver uma conotação política nela, né? Porque a CPI está direcionada contra o presidente, por quê? O que o presidente deixou de fazer? O presidente tem uma decisão do dia 15 de abril de 2020, portanto, há mais de um ano atrás, do STF, dizendo que o presidente não podia modificar a decisão dos governadores. Os governadores tinham decidido fazer lockdown, quarentena, e foram para provocar uma recessão, né? Uma quebra da economia, desemprego em massa, miséria, pobreza, né? Se não fosse aquele repasse que o presidente fez para os mais pobres, foi a maior transferência de renda da história, maior que todo o Bolsa Família, que todos os anos de Bolsa Família, foi 600 a 1.200 reais para 65 milhões de pessoas todo mês, né? Durante 9 meses, agora recomeçou isso com um valor um pouco menor, porque não tem como manter isso, não tem receita para manter isso, né? Mas o presidente fez o que podia fazer, repassou dinheiro para os mais pobres, repassou dinheiro para as empresas não quebrarem, né? Financiamentos subsidiados, repassou para os estados e municípios o maior volume de recursos da história, e aí eu repito, eu tenho uma experiência de prefeito, de secretário, eu posso dizer para ti que foi o maior volume de recursos que eu já vi na área da saúde transferido num curto espaço de tempo para estados e municípios. Mas ele não pôde interferir na decisão. Se a estratégia estava errada, como é que qual é a culpa que ele tem? Se a estratégia dos governadores estava errada e os governadores estavam com a decisão do Supremo de que o presidente não podia interferir nas decisões, o máximo que ele fazia era criticar. Dizer, olha, está errado, não adianta quebrar a economia, não vai salvar vidas. E não salvou, né? Não salvou. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Tem milhões de pessoas trancadas em casa, fechadas em casa, fica em casa, assustando todo mundo, e em recordista de mortes, né? Então não adiantou nada, não salvou vidas, na verdade. Então, agora a CPI está voltada. Se tentou voltar a CPI totalmente contra o presidente, aí sim eu acho que é uma motivação mais política, e os governadores não vão ser julgados, os governadores não vão ser avaliados pela CPI, eu acho que vão. Pode até a CPI não querer, mas todo mundo. Aí eu acho que vamos avaliar o presidente, vamos ver se o presidente agiu de alguma maneira, errou, tudo bem. E os governadores não? Quem fechou a loja, quem botou a bandeira vermelha, quem fez quebrar as empresas, não foi o presidente da República, foram os governadores. Quem confinou as pessoas, e no confinamento as pessoas aumentam o contágio, né? Foram os governadores. Então vamos explicar isso. Agora eu acho que essa CPI vai ser uma oportunidade também
de explicar tudo, botar tudo às claras, tintim por tintim, e fazer com que quem tiver responsabilidade que responda por ela. Bem, deputado, e também foi escolhido como relator da CPI o senador Renan Calheiros. Como que o senhor viu essa escolha? Foi uma escolha política, né? Toda a CPI foi montada de forma respeitando ali as conjunturas partidárias, de maioria os partidos que tinham mais senadores definiram ou o relator ou a presidência, né? Aí foi uma decisão política interna. É claro que nenhum dos que estão lá são especialistas nessa área, né, de saúde pública. Eles são políticos que estão ali para cumprir uma determinada tarefa de apurar os fatos, né? Então, eu acho que tudo que nós estamos vendo até agora são definições políticas. Bem, e nessa semana também foi aprovada a convocação de alguns ex-ministros e o atual ministro Marcelo Queiroga para deporem, né, na CPI da Covid. E vazou, né, à imprensa algumas perguntas, um documento elaborado pela Casa Civil que teria algumas perguntas, né, para brifar, né, esses ex-ministros, né, integrantes do governo. Como que o senhor viu esse vazamento de informações para a imprensa? Olha, o vazamento eu não sei, tem que ser apurado o que houve esse tipo de vazamento, mas é normal que todos os governos se preparem para CPIs, e principalmente os ministros, ou não, vai todo mundo sem saber nada, né? O governo tem um ministro, por exemplo, da Fazenda, tem que ter algumas informações da área da saúde. A saúde tem, então se prevê que perguntas podem ser feitas. E a saúde tem que ter alguma informação da economia, dos repasses, quanto foi feito, quando, como, né? O ministro da Cidadania, que foi um ministério que eu ocupei, ele tem que ter informação, ele pode passar para os outros ministros a informação de que valor que foi repassado para as famílias mais pobres. E olha que foi num tempo recorde. Em um mês, se montou um cadastro gigantesco de 65 milhões de pessoas que passaram a receber todo mês de 600 a 1.200 reais. Olha, isso é uma façanha política, né? E, como eu disse antes, foi o maior repasse da história de transferência de renda para os mais pobres da história do Brasil, né? Então, essas informações têm que ser trocadas, né? Os ministros, e tem que se prever que tipo de pergunta vai fazer. Eu faria isso se eu fosse governo, presidente, o presidente não se envolveu diretamente, mas se eu fosse ministro, eu ia querer saber, prever o tipo de pergunta e pegar as informações para responder. Bem, deputado, ainda falando nessa seara de Ministério da Saúde, né, quando o ministro Henrique Mandetta caiu, foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro, o seu nome foi ventilado ali na esplanada dos ministérios para ocupar esse cargo. O presidente chegou a sondar o senhor, comentou com o senhor alguma coisa sobre essa possibilidade? Não, olha, eu posso dizer que eu defendi a permanência do Mandetta, né? Eu acho que o Mandetta teria que ter ficado, mas seguindo a política do presidente. Ele não podia agir como se ele fosse o presidente da República, né? Eu acho que o presidente tinha razão nas coisas que ele colocou. Pode-se discutir a forma como ele colocou, mas ele tinha razão, né? E o Mandetta tinha que ter seguido. O Mandetta não estava, por todos os fatos que a gente tem agora, né, o conhecimento não estava seguindo. Meu nome saiu natural por causa da conjuntura. Eu sou da área da saúde, né? Desde o início da pandemia, eu tenho opinado sobre isso. Inclusive, procurei ajudar o ministro Mandetta. Tive com ele várias vezes. O inquérito sorológico que foi feito no Brasil todo, eu levei lá o Dr. César Victor, apresentei ele para o ministro, lá ligado à Universidade de Pelotas, para fazer um inquérito sorológico. Dei alguns conselhos para o ministro, disse para ele, olha, ministro, a primeira coisa numa pandemia é não assustar, porque a coisa mais fácil do mundo é tu assustar as pessoas. Inclusive, aumenta muito a audiência, né, da televisão, as pessoas assustadas, né? Então, não faça isso, tá? E ele, no começo, estava com uma posição, nós estávamos com uma posição muito parecida, né? De repente, ele começou a pregar o lockdown, a quarentena, e fechar tudo e tal, aí mudou, né? Aí foi inevitável a saída dele. Ele chegou a prever que os caminhões do Exército iam ter que recolher os corpos na rua, que ia ser uma quantidade gigantesca, seriam milhões de mortos e tal no Brasil. Então, ficou uma coisa insustentável, né? Mas tem gente, muita gente boa para assumir o ministério. Está aí o ministro Queiroga, que é um excelente ministro.
Mesmo o Pazuello, que sofreu críticas por ser militar, é uma crítica injusta, ele fez o que tinha que fazer. O Pazuello eu acompanhei, eu conheço essa área, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, fui 2 vezes, fui secretário 8 anos, eu conheço a área, né? E o que ele fez foi o que era possível fazer, aquela questão lá de Manaus, né, que faltou oxigênio, aquilo tinha que ver com a gestão. O alerta, todo o sistema de saúde, ele é descentralizado. Quem tem o primeiro contato com os problemas e aciona e pede ajuda do Estado ou do governo federal é o município, né? Então, cadê o planejamento do município? Cadê o planejamento? Quando ele foi alertado que estava com risco de faltar oxigênio, em poucas horas lá se mobilizou a FAB, se levou quantidade grande de oxigênio para lá. O surto realmente foi surpreendente, aumentou muito o contágio, e não teve nada a ver com as pessoas terem comemorado o fim de ano, como estava se dizendo. Não, isso o vírus, essa cepa é uma cepa altamente infectante. Ela vai de qualquer jeito, com bandeira preta, sem bandeira preta, com alguma comemoração. Praticamente não teve comemoração de fim de ano, nem teve carnaval, né, esse ano no Brasil. Então não foi isso que causou, é a capacidade do vírus infectar, gigantesca, importantíssima essa capacidade do vírus infectar, e que levou a esse aumento de surto. Então, o próprio ministro foi surpreendido, né, que não tinha nenhuma demanda do Estado. Aliás, o Amazonas teve 2 secretários presos, né, secretário de saúde. Né? Então, é um problema isso também, né? Então, não tinha uma demanda do Estado. Quando ele teve o primeiro contato, começaram a falar que tinha problema, ele agiu. Né? Ele agiu, olha, eu vi o Pazuello fazer uma operação quase militar para buscar esses anestésicos, esses medicamentos para pessoas entubadas na UTI. Ele fez uma operação, entraram caminhões do Exército no Uruguai para buscar lá insumos, né, que estavam lá, que o governo brasileiro comprou, sem alarde, comprou lá e trouxe. Ele é um especialista na área de logística, ele fez o que tinha que fazer. O que ele não podia fazer era interferir na decisão dos governadores, porque o Supremo disse que não podia interferir. Então ele ficou correndo atrás do prejuízo, porque houve um erro nisso aí. É o erro de deixar fazer lockdown e quarentena e achar que isso está certo. Bem, mas o presidente Jair Bolsonaro chegou a conversar com o senhor para o senhor assumir o ministério ou não? Não. Aliás, eu até tive essa preocupação, eu falei com ele de saída. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro, né? E eu disse para ele, olha, presidente, eu posso lhe ajudar muito mais como deputado e como pessoa que tem informações sobre esse assunto, que teve no front, né? Tive que tomar decisões no H1N1, ninguém sabia como é que era a epidemia do H1N1. Ela entrou pelo Rio Grande do Sul, aí nós tivemos que tomar uma série de decisões. Então eu acabei entendendo a lógica das epidemias, como é que funciona, né? E me dispus a ajudar dando sugestões, mas não sendo ministro. O Ministério da Saúde é um ministério muito robusto, pesado, né? Então eu não estava disponível, e o presidente entendeu isso bem. Não fui convidado, nem queria ser convidado. Mas eu estou bem onde eu estou agora. Eu posso opinar, né? É mais leve a minha tarefa, né? Dando sugestões e opinando. E se o presidente quiser, ele ouve, se não quiser, ele não ouve. Né? Bem, deputado, agora já encaminhando o final da nossa live, a última pergunta é sobre as vacinas, né? Ontem chegou no Brasil mais de 1 milhão de doses da Pfizer. E como que o senhor vê esse ritmo de vacinação que o Brasil vem tendo? O Brasil, em agosto do ano passado, já tinha assinado a encomenda de vacina. É bom dizer isso, que parece que o presidente nunca se preocupou com vacina. No final do ano passado ainda, o presidente acrescentou 20 bilhões ao orçamento da saúde para compra de vacina. Né? E a saúde encomendou 500, o ano passado ainda tinha 500 milhões de doses encomendadas. Né? Isso dá para vacinar a população brasileira toda. E não vai ser toda a população brasileira vacinada, vai ser os acima de 18 anos. Né? Quanto mais jovem, menos risco tem. Né? Como eu disse antes, a Suécia não teve nenhuma morte de criança abaixo de 15 anos de idade. Né? E a Suécia nunca fechou a escola. Não botar a culpa na escola é outro erro.
né? Nós estamos sofrendo aí um atraso intelectual de uma geração inteira aí, com 14 meses de aulas suspensas, que é uma tragédia isso, né? Mas, de qualquer maneira, o presidente fez as encomendas que tinha que fazer, o Pazuello fez, eles trabalharam para ter a vacina disponível, né? Teve aquela discussão da Coronavac, né? Acho que o problema todo é que nunca se desenvolveu, Alexandre, essa é a questão-chave, nunca se desenvolveu uma vacina durante uma pandemia. Todas as pandemias terminam antes de ter a vacina, né? O H1N1 terminou em setembro e a vacina só veio em abril ou maio do ano seguinte. Eu me lembro que eu acompanhei isso e briguei para ter uma quantidade grande de doses, né, para prevenir um novo surto, né? Mas o que aconteceu nessa epidemia é que uma vacina foi desenvolvida sem testagem adequada, não houve testagem, né? Portanto, o teste está sendo feito agora na população, né? E isso era uma preocupação que o presidente tinha, a Anvisa tem, né? Não dá para sair também, só porque o sujeito diz que é uma vacina aquilo ali, para sair aplicando e achando que vai dar resultado. Tem que testar. Foi feito um teste mínimo, né? Mas não os testes todos que se faz com as vacinas, as outras vacinas. Foi feito com as outras vacinas e com medicamentos. Então, nós tivemos assim ainda não teve tempo para ter uma produção gigante. Porque nós temos uma demanda global. Não é uma vacina que vai ser feita num país, vai ser feita no outro, vai ser feita no mundo inteiro. São bilhões de pessoas que vão ser vacinadas. Para isso acontecer, nós precisamos ter várias plantas industriais novas funcionando para produzir isso numa escala gigantesca. E isso demora um pouco, né? Então, a vacina, o ritmo que o Brasil está tendo de vacinação não é pequeno. O Brasil está entre os 5 países que mais vacinas já fizeram, né? E está aumentando agora, está fazendo quase 1 milhão e mais de 1 milhão de vacinas por dia, quase. Isso vai ao longo do ano, né? Isso vai acontecer aí. Nós estamos praticamente com a população mais idosa, acima dos 70 anos, praticamente já está toda vacinada no Brasil, né? Que é o grupo de maior risco, né? É claro que ainda continua morrendo gente, porque a vacina não tem uma eficácia 100%, né? Tem alguns outros problemas, mas está se vacinando, né? Está caindo, inclusive, a mortalidade nessa faixa etária, né? Agora, para vacinar todo mundo, isso vai até o final do ano, né? Vai ter aí nós somos 211 milhões de habitantes, tu tira aí as crianças, tira os adolescentes ali, chega dos 18 anos para cima, vai ter o quê? 160 milhões, 170 milhões de pessoas para serem vacinadas, né? Muita gente. Mas o Brasil está fazendo, eu acredito que o ritmo possível é esse. Nós não temos que inventar, não temos que ficar cobrando do governo uma coisa que o governo não pode interferir. Quer dizer, a produção de vacina no mundo, né? A Fiocruz, que deveria estar produzindo há muito tempo vacina, que deveria ter produzido uma vacina brasileira, porque tem um orçamento fantástico, não fez nada, ficou de atravessadora da vacina da AstraZeneca, né? Então, realmente, nós temos aí uma caminhada. Agora tem que fazer depois um grande trabalho para montar uma estrutura para enfrentar pandemias, que nós nunca tivemos, né? Então, o que eu posso te dizer é que a vacina não é a vacina que vai acabar com a pandemia. O que vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho, é a imunidade que as pessoas estão adquirindo. O vírus está vacinando 8 vezes mais do que os governos, né? Do que o governo. Por quê? O vírus tem uma rapidez de quantos casos por dia que surgem? Tu multiplica esses casos por 8, porque aqueles que não têm sintoma, que têm... Nós estamos aí com certamente 600, 700 mil pessoas por dia se contaminando, curando, 99,73% cura, e ficando imunizada. Então, a queda da curva agora no Brasil todo, que está começando a cair, primeiro o número de casos novos por dia, como eu falei, depois internações, os hospitais se esvaziaram, estão começando a se esvaziar, né? Pode ver que teve um ápice aí que praticamente ia entrar tudo em colapso e agora caiu. Isso não é por causa da vacina. A vacina chegou aí a 6%, 7% em 2 doses, 6, 7% da população, né? Não é ela que está determinando essa queda. O que está determinando essa queda é que mais de 60% das pessoas já estão vacinadas pelo vírus, né? E cada vez tem mais. Cada vez que tu vê
um número de infecções, tantas pessoas testaram positivo e tal, tu multiplica aquilo ali por 6, 7, 8, né? E tu vai ver que muita gente está se vacinando naturalmente. É assim que todas as pandemias terminaram no mundo. A gripe espanhola, a gripe asiática em 57, a gripe Hong Kong em 68, são grandes pandemias que morreram mais gente do que nessa pandemia agora, né? E o mundo era menor, o mundo tinha um terço da população atual. A gripe russa em 77, H1N1 em 2009, né? E agora essa pandemia. Essa tem só essa novidade, ela conseguiram um esforço grande, desenvolver uma vacina, mesmo sem testagem, mas desenvolveram e tem que fazer. O governo está fazendo o que pode, eu não tenho críticas à velocidade, né? A Inglaterra está sendo criticada, e ela é a sede das empresas da AstraZeneca, né? Está sendo criticada porque não está no ritmo que devia estar, né? Os Estados Unidos, agora eu vi uma crítica, os Estados Unidos vacinou muita gente e agora está sendo criticado porque a vacina caiu o ritmo de vacinação. É que não... Imagina a Índia agora, a Índia está tendo um surto novo, a P1 chegou lá na Índia, não sei se é a P1, é a cepa britânica, tem várias cepas que estão contaminando muito rápido. A Índia está tendo uma explosão de casos, né? A Índia tem laboratórios grandes lá de vacina. Tu acha que eles vão ficar mandando a vacina toda para fora ou vão tentar vacinar mais rápido lá na Índia? Então, tudo isso entra no jogo, isso é um jogo gigantesco. Até a gente ter uma estrutura aqui no Brasil de ciência, né, que a Fiocruz realmente seja uma entidade que dê resposta nessa área, ou outras entidades, né, o Butantan, eles não podem ficar de atravessadores, né, de vacina, de insumos de vacina, eles têm que fazer a vacina, tem que descobrir a vacina, não é difícil, não é complicado. Tem mais de 20 vacinas agora que estão rolando aí pelo mundo, né? Mas a produção em grande escala, numa escala de bilhões, é demorada, não tem como fazer isso da noite para o dia. Bem, deputado, agora já encaminhando o final da nossa entrevista, te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui do Sem Curvas. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado aí pela gentileza de ter me convidado. Estou à sua disposição sempre. Eu que agradeço, deputado, e muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.